Tenho um fatura médio de 7 a 10 mil reais por mês como nutricionista particular, sem convênio, sem nada. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Igor, sou nutricionista formado pela USP e eu bati meus 10 mil reais de faturamento depois de 10 meses de consulta. Foi um tempo rápido, acredito que para quem não tem muitos números de seguidores no Instagram, eu tenho 2.500, eu achava que isso era a chave do sucesso. E foi uma boa marca, chegar nos 10 mil de faturamento com 10 meses de trabalho. Depois disso, consegui bater de novo 10 mil e depois 20 mil. Então já tem mais ou menos 3 a 4 meses que eu estou batendo 10 mil de faturamento, uma média aí entre 7 a 10 mil reais de faturamento. E o que você precisa fazer para alcançar isso? Será que você precisa ter uma boa faculdade? Será que você precisa ter número de seguidores? Será que você precisa fazer reels, dancinhas no TikTok, no Instagram, se vendendo de uma maneira baixa ou talvez ridícula? Bom, vou falar o que eu fiz até então. São dicas de ouro, porque ninguém me passou, eu não comprei nenhuma mentoria, e eu vou passar o meu relato de graça para vocês. Primeiro de tudo, você tem que ter uma boa prática. O que seria essa boa prática? É você realmente saber prescrever um plano alimentar. Um plano alimentar não é feito apenas de macros, nutrientes, carboidrato, gordura e lipídio. Você precisa entender o contexto individualizado do seu paciente. Você precisa entender as suas dificuldades, o seu ambiente familiar, a sua rotina, para você adequar um plano alimentar sem sofrimento para ele. Outra coisa que você não deve fazer é ficar fazendo dietas restritivas. Não, cara. Seu paciente não vai ser um atleta, dificilmente ele vai ser um atleta e um atleta de fisiculturismo, que aí sim, realmente, tudo tem que ser calculado e minucioso. Eu tenho pacientes para competir no fisiculturismo e esses sim são públicos específicos, mas de uma maneira geral, não precisa. Não seja restritivo, tenha compaixão, tenha, sabe, empatia pelo seu paciente, porque nem você mesmo faz o que você vai pedir para ele fazer. Isso é uma outra coisa legal que eu vejo que ajudou muito nos meus atendimentos, é que tudo que eu falo, que eu prego para os meus pacientes, eu faço. Eu não tenho uma falsa ideologia, sabe, não tenho duas caras, o que eu falo, eu faço. Incentivo o consumo de água, é uma coisa que eu faço recorrente, uma boa alimentação, eu tenho uma boa alimentação, não bebo, não tomo refrigerante. E isso eu sempre incentivo os meus pacientes. É claro que a gente sempre passa um pouco do nosso conceito, do nosso pensamento para o paciente, né? A gente passa um pouco nas nossas convicções e compartilha isso com eles de maneira indireta. E eu não vou falar para eles fazerem algo que eu não faça, entendeu? Tem muitos nutricionistas que falam para paciente, por favor, vamos parar de comer isso aqui, comer aquilo, aí a pessoa vai lá, o nutricionista que come miojo, come hambúrguer, acaba passando do ponto nesse sentido. Não que isso seja errado. Miojo sim é errado, mas ter uma refeição livre não é errado. Agora aquele nutri, não, é o santo, o nutri-santo, mas final de semana vira o diabinho, que não, ó, faz isso aqui, aí final de semana ele mesmo posta que tá na balada, vestindo a cara, curtindo, e isso não é uma vez, é todo final de semana. E se você tem um estilo de vida que não é compatível com o estilo de vida saudável que você gostaria que seu paciente fizesse, dificilmente você vai ter sucesso, digamos assim, na sua cartela de pacientes, porque você não vai servir de inspiração e motivação para o seu paciente ou para as pessoas que você conhece. Você vai se vender como um profissional que fala uma coisa e prega a outra. É a pessoa vegetariana que acaba comendo carne, é o vegano que come carne, sabe? Nesse sentido acontece bastante, tá? Acontece muito. Então, seja você. Seja você. Não tente ser um profissional que você não é. Se você é a pessoa que gosta de curtir, explique isso e procure pacientes nesse perfil. Tem pacientes para todos os tipos de perfis. Tem o paciente que quer ser mais metódico, rigoroso, ou mais disciplinado, que aí já é minha característica. Tem o paciente que, não, cara, eu gosto de sair, meter o louco, encher a cara, beber, e tudo bem. Aí esse paciente pode ser compatível com você. Entende? Existem públicos para todos os tipos de profissionais. Só que não seja algo que você não é. Isso fica feio, isso não é legal. Outra coisa, você precisa fazer um curso de capacitação
de avaliação antropométrica. Urgente. Muitos profissionais eu vejo que ao invés de usar isso aqui, uma fita ó, de metal, uma fita de alumínio, não sei o que, mas a coisa boa, acabam utilizando a fita métrica da avó dele, da mãe dele, aquele lá de pano. Isso não passa profissionalismo. Olha o meu atipômetro. Ele é de ferro, de metal, científico. Não é um de plástico. Tudo bem um de plástico, mas não passa credibilidade. Invista numa avaliação antropométrica e, de preferência, método Isaac. Acredito que esse é um dos poucos investimentos que você deve fazer durante a sua faculdade. Não faça isso depois que você se formar, que você está procurando paciente e querendo pagar suas contas. Não, aí já vai ser um pouquinho tarde, tá bom? Faça isso durante a sua graduação. Eu fiz isso no meu 3º ano de faculdade. Eu tinha mais 2 para me formar, não, são 5 anos. Não espere. Realmente, outra coisa. Não espere se formar para você ter os seus materiais, tá bom? Não espere investir nisso depois de se formar, não. Quando você se formar, você já deve estar 100%, não, 100% exagerado, mas você já deve estar muito adiantado com materiais, com roupas, já vou falar da vestimenta, para se posicionar para os seus pacientes. Vejo muitos nutricionistas que acham que se formou, pegou o diploma, pronto, vai chover de pacientes. Galera, me formei, venham. Não, você precisa já ter um investimento prévio. Roupa. Você vai atender seu paciente usando um moletom? Tudo bem, cada um tem seu perfil. Mas não é um perfil que, aos meus olhares e olhares das pessoas que eu convivo, dos meus pacientes, não passa uma credibilidade. Você atender de chinelo, atender de boné, atender... Cara, você é um profissional. Você vê médico se comportando dessa maneira? De boné, ou de shorts, moletom. Você vê médico atendendo dessa forma? E por que você deve atender dessa forma? Você não é médico, você é nutricionista. Mas nem por isso você deve se rebaixar a categoria da medicina. Não, a gente também faz parte da área da saúde. Então se comporte como tal. Vestimenta é a primeira impressão. Primeira impressão é só as suas vestimentas, o seu comportamento nas redes sociais. Outra coisa, pra que você ficar postando política? A gente é neutro, neutralidade. Se você quer falar sobre política, cria um Instagram perfil pessoal seu, e de preferência privada, porque ninguém é obrigado a ficar vendo as suas posições políticas, seja A ou B. Isso afasta alguns tipos de pacientes, infelizmente. Pessoas que querem um sucesso, têm uma renda alta, devem se manter na neutralidade. Até no momento que você, não precisa, já tá com a vida ganha, aí beleza, você pode dar sua opinião polêmica, enfim. Então, se comporte nas redes sociais de maneira adequada, não fale de política, tenha uma boa vestimenta e se capacite nas avaliações antropométricas, de preferência a Isaac, não é nenhum merchan desse curso. Na época eu paguei R$2.000, eu peguei emprestado com meu cunhado, porque não tinha dinheiro nenhum para fazer esse curso. Eu peguei emprestado com ele, obrigado, eu agradeço muito, e eu paguei parcelado para ele, mas à vista era mais barato. E isso foi um divisor de águas. Não foi balança de bioimpedância. Até porque de verdade, isso aqui é o melhor. Isso aqui a gente vê percentual de gordura, massa muscular, dobras, circunferência. Esse método é o método mais barato, mas é o mais eficaz até hoje. Pode vir a melhor balança de bioimpedância, não sei o que lá, tecnologia, coisa que o raio que eu parto, o básico ele funciona. Saber interpretar os resultados é interessante também. Mais do que avaliação, é saber dar interpretação. Então, isso tudo que eu falei para vocês me ajudou a ter uma cartela já de pacientes e me ajudou a sempre manter a recorrência, a fidelidade dos meus pacientes. O meu paciente ele pode passar comigo hoje, ele não volta o mês que vem, mas ele volta daqui a 2, 3, 4 meses. Tem pacientes que voltam depois de 1 ano. Eu marco a vida deles. Eles veem o bom profissional que eu sou e não é falta de humildade. É o acompanhamento. Se você vende acompanhamento, você tem que realmente acompanhar os seus pacientes. Eu trabalho 7 dias por semana, todos os dias. Cara, estou respondendo. Já arrumei briga com a minha noiva por causa disso. Hoje é sábado de carnaval, eu atendi às 7h30 hoje. Eu estou aqui atendendo, eu amo isso. É quase 20, quase não, é 24 horas isso.
realmente eu acompanho, eu me dedico para garantir o resultado do meu paciente, porque o meu paciente, com o resultado, ele melhora a saúde dele, ele melhora a autoestima, e eu ganho com isso porque, além de tudo isso, ele vai me indicar produtos para outras pessoas e amigos ao redor dele. Porque nada mais poderoso que uma indicação de uma pessoa que ela já conhece. É diferente de eu captar um paciente aqui do Instagram fazendo, investindo em tráfego pago. É diferente eu captar uma pessoa assim. Agora, uma indicação tem um poder enorme para fazer a pessoa fechar um acompanhamento com você. Então, um paciente que você atende, você deve dar o seu máximo para ele ter resultados. O resultado não depende só da gente, depende do paciente também. Mas ele tendo resultados, ele vai indicar você. E essa a indicação dele é, assim, 80%, 100% de conversão. Você entende? Então, por isso que você deve fazer um excelente trabalho de primeira, desde o início. Porque aquela pessoa vai indicar você para outras pessoas. Outra coisa que me ajudou é o seguinte, é o esporte. Eu faço fisiculturismo, eu sou atleta de fisiculturismo, eu faço crossfit atualmente, eu corro. Eu sou da área da nutrição esportiva, né? Não tô falando que você precisa fazer tudo isso. E nem tem gente que faz forçado, né? Mas eu gosto. Isso ajuda a gerar motivação, a gerar respeito, mais respeito ainda com o paciente. Fala, pô, olha o que o meu nutricionista faz, o cara dedicado, ele treina, ele faz dieta, ele, sabe? Você deve ser motivação e o espelho e a inspiração para o seu paciente. E eu tento sempre ser isso, não de uma maneira forçada, mas de uma maneira natural, orgânica. E isso ajudou a captar mais sim meus pacientes. Outra coisa, leitura de exames. Você sabe fazer uma boa leitura? E não é só exame de referência, meu amigo. Referência o ChatGPT faz. É além das referências, é entender o porquê a homocisteína dele está alta, isso tem a ver com a vitamina B12, com sintomas, e o ácido fólico, com a B9, que também está ligado com a B12, que é ligado com a homocisteína, como é que estão os sintomas, como é que está a atividade física dele, como é que está a alimentação, tudo isso entra em conjunto, tá? Esse resultado de exame me gerou isso. Qual que é a dietoterapia? Qual é a dietoterapia que eu preciso aplicar para esse meu paciente, para ele ter esse resultado? Para ele ter resultado, que às vezes não é só estética, é saúde. Pô, preciso melhorar o HDL, LDL dele, o ácido úrico, o que eu preciso fazer dieteticamente para melhorar isso? Você sabe? Você sabe? Acredito que não, porque a faculdade não te prepara para isso. Não te prepara. Principalmente a minha. A minha eu me formei na USP. A USP é saúde pública, e tudo bem, não tô fazendo juízo de valor. Tô falando que para o que eu queria, que é estar aqui no consultório, atender o paciente, isso foi pouco. Deveria ter sido mais. Então você precisa ir além da referência, da interpretação de exames. Tá certo? Bom, espero contribuído para vocês. Tudo isso foi uma bola de neve, a gente vai indo aos poucos, e cada paciente que você atende, ele vai te indicando, essa indicação indica outra, é uma bola de neve. Hoje já estou no efeito dos juros compostos. Uma bola de neve está se formando, graças a Deus, trabalhei muito para atingir esse nível que eu estou atualmente, e futuramente eu estou pensando em abrir meu próprio consultório e outras coisas a mais. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal e bora chegar aos 1000 inscritos, tá bom? Beijos e abraços e fui!